Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo roteiro do segundo bimestre e nele nós vamos estudar grandezas proporcionais. Como material complementar de estudos, eu sugeri 2 vídeos do canal da professora Ângela. Para quem tem o leitor de QR Code instalado no celular, é só apontar a câmera que já vai direcioná-los para o vídeo que eu sugeri. Para quem ainda não tem o aplicativo leitor de QR Code instalado, é só ir até o YouTube e pesquisar pelos vídeos Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, da professora Ângela, e Regra de 3 simples, diretamente ou inversamente proporcionais, como saber, também da professora Ângela. Então, para início dos nossos estudos, nós precisamos saber o que exatamente é uma grandeza. Então, o que é uma grandeza? Nós entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza são o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Então, já sabendo do que se trata uma grandeza, já tendo em mente que é tudo que pode ser medido, já citei alguns exemplos para vocês. Então, agora nós vamos conhecer o que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, grandeza diretamente proporcional são ditas como quando, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Bem como, à medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Vocês perceberam que eu coloquei na mesma proporção em letras maiúsculas? Por quê? Porque, por exemplo, se uma grandeza vai aumentar, vai dobrar de um lado, ela também vai dobrar do outro. Se ela diminuir de um lado, ela também vai diminuir do outro. Então, elas vão diminuir proporcionalmente. E nós temos também as grandezas inversamente proporcionais, que são ditas quando, à medida que uma aumenta, a outra diminui também na mesma proporção, bem como à medida que uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrar de um lado, a outra vai reduzir pela metade, e assim por diante. Vamos ver os exemplos que eu coloquei no nosso material de estudos. Tenho aqui o exemplo de uma proporcionalidade direta, que diz o seguinte: uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Então, foi exatamente o que eu falei. Nós vamos dobrar o tempo de trabalho da impressora, então, consequentemente, ela vai dobrar a quantidade de páginas que ela imprime. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de 1 minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas. Então, se nós pararmos na metade do tempo, as impressões também serão diminuídas pela metade, certo? É assim que funciona uma grandeza proporcional direta, ok? Então, nós vamos ver agora uma grandeza inversamente proporcional. Então, como foi dito anteriormente, o aumento implica na redução da outra. Então, se eu dobro de um lado, o outro lado vai reduzir pela metade. Se eu triplico de um lado, o outro reduz pela terça parte. É por isso que eu disse que aumenta de um lado e diminui do outro na mesma proporção, tá? Então, temos aqui um exemplo de proporção inversa. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto.
Qual foi o exemplo que eu coloquei aqui no nosso material? João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Então, se o João demora aqui 2 minutos para chegar até a escola, ele vai a uma velocidade de 30 metros por segundo. Se ele aumenta a velocidade, se ele diminui a velocidade, se ele vai de 30 metros por segundo para 15 metros por segundo, consequentemente ele demora 4 minutos para chegar até a escola. Se ele diminui a velocidade de 15 metros por segundo para 12 metros por segundo, então, consequentemente, o tempo vai aumentar. E se ele aumentar a velocidade de 12 para 60 metros por segundo, ele vai chegar até a escola mais rápido, ele vai demorar apenas 1 minuto. Então, é assim que funciona uma grandeza inversamente proporcional. Ele vai aumentar a velocidade, consequentemente, ele vai diminuir o tempo de chegada até a escola. E se ele diminuir a velocidade, ele vai aumentar o tempo de chegada até a escola. Então, é isso, pessoal. É só uma introdução sobre o que é grandeza e sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. No próximo vídeo, nós vamos resolver 2 exercícios de regra de 3. Então, até o próximo vídeo. Tchau!